Saúde os irmãos com a paz do Senhor, nossos professores e professoras em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui para apresentar a aula de número 6 do dia 10 de agosto de 2025. Eu queria iniciar essa aula com uma oração. Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Senhor, traz clareza aos nossos professores. Ensina os nossos professores de jovens que estão, Senhor, por todo o mundo, ó Deus, a ensinar, Senhor Jesus, a tua palavra, que vivam ela na verdade, ó Deus, que a palavra saia de dentro para fora de cada um de nós, Senhor, e tenhamos, Senhor, a sua palavra cravada em nossos corações para não pecar contra ti. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Irmãos, nesta tarde nós iremos aprender a lição de número 6, e na lição de número 6, que é o discipulando do terceiro ciclo, uma vida cheia do Espírito. Uma vida cheia do Espírito. O texto bíblico base está em Efésios 5, do 15 ao 21. Eu vou ler para os irmãos, apesar dos irmãos terem na sua revista, tá? Mas eu vou ler para a gente poder ter uma noção da nossa aula. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. Remido o tempo, portanto os dias são maus. Pelo que não sejam insensatos, mas entendei-os qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós como salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graça por tudo no nosso Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros com temor no Senhor. A meditação é Romanos 14, 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A nossa leitura em classe, ela traz um diálogo, Paulo, muito importante para os dias de hoje. E o comentário introdutório: tem uma vida cheia do Espírito Santo, requer nós atitude e disciplina necessária. Essa finalidade, isso não é um relacionamento aos dons espirituais, isso não é um relacionamento aos dons espirituais. É sim uma constante atitude de dependência da atuação divina e um desafio aos crentes, mas igualmente importante para uma vida cristã, pois somos cheios de nós mesmos, somos cheios do Espírito. O primeiro subtópico vai dizer: enchei-vos do Espírito. O que significa encher do Espírito? Nós temos que entender o que é enchermos do Espírito Santo. Eu vejo isso com o tempo que nós vivemos hoje. O comodismo, e muitas vezes para os professores isso é um alerta. Nós vivemos um tempo em que a oração se tornou fraca no meio dos nossos jovens e também dos nossos professores. Nós esquecemos de se encher do Espírito Santo. E enchermos do Espírito Santo está na oração, está na comunicação com Deus. Nós sermos cheios do Espírito Santo vem de nós orarmos, buscarmos o Espírito Santo, na ousadia do Espírito Santo, porque o Deus, ele quer nos dar ousadia na pregação, no anúncio da palavra, em toda maneira de viver. Então, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Não é uma experiência única, uma expressão encher-vos, está no presente contínuo, indica algo constante, vivermos sempre no Espírito Santo de Deus, buscarmos a ser cheio todos os dias. Eu busquei ontem o Espírito Santo. Hoje eu não. Hoje não preciso, eu já busquei ontem. Não, é uma vida contínua, todos os dias, buscarmos continuamente ser cheios do Espírito Santo, viver uma vida em piedade, viver uma vida em devoção ao Senhor, viver uma vida em busca da palavra. Essa é uma vida ser cheia do Espírito Santo. Não é apenas ter o Espírito. Todo cristão tem o Espírito, Romanos 8, 9, mas nem todos são cheios dele. E ser controlado por ele, assim como um vinho controla o ébrio, o Espírito Santo governa nosso pensamento, palavra e ação. Então nós temos que deixar o Espírito Santo irmão, é tão bom quando nós somos cheios do Espírito Santo, que ele controla a nossa vida em todos os âmbitos, no trabalho, na escola, no convívio diário com a família, no convívio com a esposa, no convívio com os filhos. Então, professores, os nossos jovens, nós temos que explicar a eles ser cheio do Espírito Santo
todos os dias, para que eles possam vencer as tentações que apresentam para os nossos jovens esse mundo, esse globalismo, essa ordem mundial, esse globo que está o mundo, a situação do mundo, está trazendo aos nossos jovens informações errôneas da palavra, muitas das vezes, de como viver, está dando informações e tentando tirar o foco principal, que é Jesus. Então nós temos que ensiná-los a ser dominados, mas pela palavra, pelo Espírito Santo, não deixarmos ser dominados por rudimentos deste mundo. Referências, eu queria Gálatas 5, do 16 ao 25, que vocês lessem, andar no Espírito, que ali vai trazer tanto como as obras da carne, como as obras do Espírito. Então, em Atos 4:31, os discípulos foram novamente cheios do Espírito Santo, quando eles estavam orando ali. Lembramos de Pedro e João, Porta Formosa, aquele paralítico ali. Pedro estava em oração, Pedro estava em jejum. Ó, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Quem ele tinha? Ele estava cheio do Espírito Santo, professor. Ele estava cheio do Espírito Santo, a ponto daquelas pessoas que conheciam aquele homem verem ele levantado, andando, o coxo ali que não andava, verem andando, correndo e pulando. Fala, como que pode acontecer isso? Aí Pedro já decorre com a pregação ali e vidas são salvas, porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do poder de Deus. Ele pregou com ousadia, ele pregou ali ensinando, ó, esses que vocês desprezaram, esses que vocês crucificaram, não foi nós que curamos, mas foi ele, Jesus Cristo. Então, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo conduz o que ela vai fazer e vai falar, porque tem a mente de Cristo. O ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus na vida dele, é estar em comunicação direta com Deus. Então, os nossos jovens alencar isso e colocar bem claro aos nossos jovens, ser cheio do Espírito Santo, essa comunicação com Deus contínua, faz com que eles consigam vencer todas as atitudes e todas as coisas que esse mundo oferece e tenta tirar ele do caminho. E como pode ter uma vida cheia do Espírito Santo? Entrega total. Romanos 12:1. Rogo para os irmãos que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar ali o vosso corpo é entregar totalmente ao Senhor. Quando eles pegavam o cordeiro ali, eles sacrificavam a aspersão, ele aspergia o sangue. Ali era sacrifício vivo. Aqui Paulo está dizendo, ó, apresentei-vos vossos corpos como sacrifício. Não vivam mais vocês, mas agora vocês se apresentem diante de Deus com o corpo. Se apresenta total, como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, enchei-vos do Espírito Santo. É você estar apresentável a Deus. Falar, não, Senhor, eu quero totalmente. É isso que nós temos que falar ao nosso jovem. Entregar totalmente ao Senhor. Viver o que Deus espera de nós. Não o que nós queremos, mas o que Ele quer de nós. Porque os nossos caminhos são diferentes do caminho de Deus. Muitas vezes eu quero algo que Deus não quer na minha vida. E se eu forçar aquilo, é dor e sofrimento. Nós temos que explicar para os nossos jovens que nós temos que querer o que Deus quer para nós e esperar o que Ele quer para nós. Então é entrega total, é submissão diária à vontade de Deus, viver a vontade de Deus todos os dias, para que chegamos à obediência à palavra. João 14:23, amar a Cristo e guardar os seus mandamentos, porque Ele é a palavra, Ele é a verdade, a palavra é a vida. Viver Jesus todos os dias. Colossenses 3:16, a palavra de Cristo habita ricamente em vós. Paralelo com Efésios 5:18 ao 20. É essa vida que nós temos que colocar aos nossos jovens para eles ser cheios do Espírito Santo, que tem que ter uma vida contínua em Deus, uma vida contínua, viver o querer de Deus na vida deles e buscar se encher do Espírito Santo, buscar em oração, buscar numa vida contínua com a leitura da palavra, devocional, viver, ser como Cristo foi. Efésios 2:5, como Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se submeteu à vontade de Deus. Nós temos que fazer o mesmo, irmãos. Nós temos que tirar o nosso querer e fazer o querer de Deus. É isso que nós temos que colocar para os nossos jovens, que não adianta entrar no culto, cultuar e
voltar a viver a vida as mesmas práticas que tinham antes. Nós temos que mostrar para os nossos jovens que a vida na transformação, essa transformação de vida, ela vai fazendo uma regeneração de dentro para fora e vai mostrando o caminho perfeito e agradável ao qual Deus quer. Para que a gente prove, no versículo 2 do 12, que acabamos de ler de Romanos, prove com boa, agradável a vontade de Deus. Mas nós temos que negar este mundo, negar o que este mundo oferece e viver uma vida contínua com Deus. É esse o foco da aula que nós temos que dar para os nossos jovens. Então, confissão e pureza de vida. Efésios 4:30. Não entristecei o espírito. Irmãos, nós temos que falar para os nossos jovens que quando nós entristecemos o Espírito Santo, quando nós olhamos para o mundo e começamos a pecar, irmãos, o Espírito Santo entristece por nós. Imagine você, eu queria fazer uma alusão aqui. Estamos em nossa casa, mas ali aparece uma coisa que é bom aos nossos olhos. Bom. Quando nós pensamos em pegar para comer, o Espírito Santo fala, não pegue, mas você pega, você entristece ele. O pecado é assim. E o pior é que quando o pecado ele entra, ele vai contaminando todo o corpo, a ponto de não mais darmos valor à palavra. Então nós temos que enfatizar aos nossos jovens ter uma vida contínua, essa pureza. 1 de João 1:9, confessar os pecados, viver limpo diante de Deus, confessarmos os nossos pecados, confessar diante de Deus. Senhor, quando nas nossas orações, Senhor, eu sou fraco, pecador mesmo, preciso tanto de Ti, Senhor, eu errei, hoje eu falei, briguei com o meu vinho. Fale com o Senhor, ensina os jovens a confessar o pecado. Eu errei, porque o nosso advogado, o Espírito Santo, vai levar com gemido exprimível ao Senhor. E Deus nos perdoará. E o Senhor tem prazer em perdoar pecado, prazer no arrependimento do homem. A oração e a comunhão com Deus. Atos 1, versículo 14, os discípulos perseverarem em oração antes do Pentecoste. Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles estavam reunidos ali, orando. Eles continuavam orando, esperando na promessa que Jesus tinha prometido, que desceria neles o Espírito Santo, e eles seriam revestidos de poder. E aí eles saíram ali, foi revestido de poder, anunciando a palavra. Esse revestimento vem através da oração. Esse revestimento de poder vem através da oração, essa contínua oração da vida do crente. Irmão, crente que não ora, nós temos que ver isso, professores. Crente que não ora está com defeito, como diz muito, defeito de aplicação. Deus criou nós para termos intimidade com Ele. Como eu posso ter intimidade com o irmão se eu não converso com o irmão? Não tem como. É a mesma coisa com Deus, irmão. Se nós não conversamos com Deus, como podemos ter intimidade com Ele? Deus quer conversar conosco. Deus descia toda tarde ali para falar com Adão. Deus entrava ali na tenda da congregação para falar com Moisés. E Ele mesmo falou com Moisés, eu falo face a face. Esse é o nosso Deus. Deus não mudou. Deus quer falar face a face conosco. Mas é através da oração. Então nós temos que colocar isso para os nossos jovens. Não podemos deixar esse mundanismo, essa frieza espiritual que tem tentado entrar no meio dos nossos jovens, que eles já não querem mais orar. Eu falo para os irmãos, professores, que quando eu aceitei Jesus, eu tinha entre 14 e 15 anos. Em casa, nós tínhamos vigílias todo sábado. Depois começou de cada 15 dias, mas era todos os sábados, tinha vigília na minha casa. Nós morávamos num casarão, numa chácara, e minha mãe cedia para a igreja para nós fazermos vigília todo sábado. Então eu cresci num ambiente de oração. Eu cresci num ambiente em que nós buscávamos o Senhor por 1h30 ali, 1h30 de oração, depois vinha a palavra, mais 1h30 de oração. É tanto que eu fui batizado aos 15 anos de idade no Espírito Santo. E Deus tem honrado a minha família, isso eu falo para os professores, por causa da oração da minha avó. Uma vida contínua de oração, irmãos, faz com que Deus ele nos ame a ponto de salvar a nossa família. A minha avó era uma mulher do coquinho para trás, aquela que muitos conhecem. Uma mulher de oração, ela sentava, ela ajoelhava para orar. Era mais ou menos de 2 a 3 horas orando. A ponto de quando a minha avó morreu, eu fui, irmãos. Eu fui ver o joelhinho da minha avó. Tinha um calo dessa grossura preto, mas
tão preto, dessa grossura, porque era uma mulher de oração. Essa vida contínua de oração, nós temos que ensinar isso aos nossos jovens. Judas 20, orar no Espírito Santo. Adoração é gratidão. Efésios 5, 19 e 20. Um louvor, cânticos espirituais, gratidão constante. Evidências de uma vida cheia do Espírito. Remido o tempo. Então nós vamos aprender que encher-vos do Espírito Santo, ela traz vários parâmetros para as nossas vidas. Isso nós temos que passar aos nossos jovens. Remido o tempo é o tópico 1 do 3. E eu queria fazer algumas evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. Como o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 ao 23. Amor, alegria, paz, paciência. Santidade, separação do mundo, 1 Pedro 1, do 15 ao 16. Coragem e poder para testemunhar, Atos 1 e 8. Atos 4, 13. Alegria e contentamento, Atos 16, 25. Paulo e Silas cantando preso. Lembramos que Paulo e Silas chegaram em Filipos. Eles foram presos ali porque tinha uma moça que ela tinha adivinhações. Paulo ali vendo por vários dias aquela mulher. Vejo que é um homem de Deus ali. Paulo vai, chega uma hora que Paulo entende, compreende que não era de Deus aquilo, vai, expulsa um demônio. E ali o povo fica, porque aquela mulher fazia naquela época vantagens ali para o povo ganhar dinheiro. O povo vai e prende Paulo e Silas. Mesmo preso ali, eles adoraram a Deus. A adoração em meio às provas. Essa vida contínua. Então é isso que nós temos que ensinar aos nossos jovens. Unidade e comunhão. Efésios 4 e 3. Preservar a unidade do Espírito. Eu falo para os irmãos, para os nossos professores. Nós temos que compreender que é ser cheio do Espírito Santo. Essa mudança de vida, ser cheio do Espírito Santo é uma vida em comunhão plena com Deus. Toda maneira de agir, toda maneira de andar, toda maneira de ver. Então é uma transformação de caráter, é uma vida com benefício. Isso eu quero falar bem claro aqui para os irmãos. Os benefícios de uma vida cheia do Espírito Santo. Tem muitos benefícios. Transformação de caráter. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é transformar quem somos. Falo pelo meu testemunho, ao qual não é nesta aula, mas muitos que me conhecem o meu testemunho. Transformação de caráter. 2 Coríntios 3:18. Direção clara de Deus. Romanos 8 e 14. Vitória sobre o pecado e a carne. Gálatas 5:16. Influência espiritual positiva sobre os outros. Tem uma influência positiva. Nós temos que ter isso. Ser cheio do Espírito Santo traz essa benéfica em nossa vida. Nós influenciar as outras pessoas. Nós temos que ser influente. Eu, como um líder dos obreiros, eu tenho que ser influente aos meus irmãos. Eu tenho que ser influente àquele que trabalha comigo, os meus irmãos da minha congregação, aos meus jovens, aos meus filhos, a minha esposa, a minha mãe, aos meus irmãos. Nós temos que ser. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Benefício de uma vida cheia. Alertas bíblicos. Isso eu quero bem. Não entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30. Através do pecado ou rebeldia. Apesar que rebeldia é como pecado e feitiçaria. Tomar cuidado com rebeldia, irmãos rebeldes. Então nós temos que ensinar isso aos nossos jovens. Rebeldia é pecado e feitiçaria para Deus. Não apagar o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:19. Resistindo sua ação e direção. Examine diariamente sua vida. Salmo 139, versículo 21, 23, 24. Ore continuamente para ser cheio do Espírito Santo. Leia, medite na palavra diariamente. Pratique obediência ao que Deus revela. Participe da comunhão cristã saudável e edificante. Sermos contínuos na nossa igreja, irmãos. Jovens, professores, ensinar aos nossos jovens, tá? No culto de ensino, no culto de oração, no culto de domingo, na consagração que tínhamos e era antes da Santa Ceia, continuarmos a fazer isso com os nossos jovens, chamarmos eles à consagração, a se consagrar ao Senhor, ter uma vida com comunhão, não vivemos embriagados com vinho, mas vivemos cheio do Espírito Santo. Então não só, nós lembramos aqui de Noé, o caso de Noé, por causa que ele embriagou, ficou nu, veio maldição sobre os seus filhos. Nós vamos ver a destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló, com medo, elas ali, depois de ter destruído Sodoma e Gomorra, elas embriagaram seu pai, dali nasceram duas nações. E nós vamos entender que Gênesis, os sacerdotes não podiam beber do vinho enquanto estivesse ministrando no tabernáculo, tendo em vista a santidade e dos seus atos.
Levíticos 10:9. Essa advertência deve nos levar a pensar seriamente nos fatos de que podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo, tendo ao mesmo tempo um problema com bebidas. Exemplo, irmãos. Então nós temos que ensinar aos nossos jovens que temos que ser cheios do Espírito Santo. Como nós somos sacerdotes de Deus, nós não podemos ser dados ao vinho, nem bebida, nenhuma, que é a nossa mente, irmão. Tão bom você estar íntegro total na sua mente, isso os professores ensinando aos nossos jovens que a nossa mente ela continua na pureza. Quando você não é dado a essas bebidas fortes, você tem uma clareza de pensamento. Então nós temos que entender que ser cheio do Espírito Santo é afastar-se das coisas mundanas, das coisas que nos levam a erro. Sujeitai-vos uns aos outros com amor. Isso é muito bom. Então Filipenses 2:3, sujeitais uns aos outros, não nos arrogância ou soberba, nos mostra como Jesus demonstrou a submissão a Deus humildemente diante dos homens. Podemos fazer das mesmas coisas. Lembra como eu falei para os irmãos? Filipenses 2:5, temos vossos mesmo jeito de pensar, como teve Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ali moveu formato igual, ser igual a Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, trazendo em si a forma de servo, sendo servo. Nós temos que ter a mesma mente de Cristo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Então, dando graça em tudo. A gratidão é importante. Gratidão é importante. Temos que ser grato a Deus em que Deus nos fez. Irmãos, eu acho que cada irmão professor tem um testemunho da sua vida. Eu tenho o meu, irmão tem o dele. Os nossos alunos também têm o dele. Temos que ser gratos, ter gratidão a Deus. E essa gratidão tem que gerar em nós todos os... Eu sou grato a Deus por mais esse dia que eu levantei. Eu sou grato a Deus porque Deus salvou toda a minha família. Não somente eu, irmãos. Salvou os meus tios, os meus primos, os meus irmãos, os meus filhos, a minha mãe. Olha como Deus é bom. Gratidão. Gratidão em tudo. A Bíblia diz para sermos gratos. Ela completa. Em tudo seria a intenção de Deus nos mandar ser grato, não apenas no momento de alegria. Tem gente que é grato, e isso é bom falar para os jovens. Tem gente que é grato porque em um momento que ganhou uma bênção. Ganhou uma bênção, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Passando por prova, começa já a blasfemar. Já começa, tô passando por essa situação, Deus não tá me vendo. E jovens também passam por situações. E hoje nós estamos vivendo num tempo em que a ansiedade e a depressão tá atacando nossos jovens. Ataca a ponto de muitos cometerem suicídios. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós temos que entender que mostrar que as dificuldades nós não passamos sozinhos, porque Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco nas dificuldades, nas alegrias, na dor, na tristeza, no luto. Jesus está conosco. Professores e professoras, ensine isso aos nossos jovens, salmodiando ao nosso Deus, o nosso Senhor, nos seus coração. A terceira do terceiro subtópico, salmodiar, adorar a Deus de todo o coração, entregar a Deus aquilo que é como Paulo fala, versículo que eu acabei de ler para os irmãos, Romanos 12:1, apresentei-vos os vossos corpos a Cristo. Adorar a Deus com toda intensidade, coração e vida. Adorar é literalmente cantar salmos, e os salmos são cânticos feitos nos tempos bíblicos, que demonstravam as emoções do povo, de uma pessoa específica. Um indivíduo poderia estar muito alegre, então cantava um salmo. Outros poderiam estar tristes, também cantavam os salmos. Então eu costumo fazer assim, irmãos, quando eu estou passando por dificuldade, é aí que eu começo a cantar, eu começo a adorar a Deus, porque eu sei que eu vou passar pela prova adorando a Deus. Vou passando pela prova adorando a Deus. Então nós temos que passar pela prova adorando a Deus. E quando nós adoramos a Deus, irmãos, e Deus, eu vejo assim uma coisa espetaculosa. Deus olhando lá do céu, sentado no trono da sua glória, olhando pra terra e vendo lá. Olha, meu filho, tá me adorando. Tá passando por dificuldade, tá me adorando. Tá me exaltando. Deus é isso. Nós temos que mostrar isso aos nossos jovens. Mostrar que o canto, nossa oração, Deus lá no céu está vendo. Mostrar a Ele que Deus não deixa de nos ver. Quanto tivermos na presença dEle, Deus está conosco a viver essa vida, a nos orientar, a nos ensinar. Então Paulo vai dizer, também falou sobre cântico espiritual e hinos. Possível crer que esses cânticos espiritual
pode se referir aos cânticos que o Espírito colocou em nossos corações, o mesmo cântico em outras línguas, de acordo com o que o Espírito de Deus venha a conceder igualmente a cada pessoa. Atos capítulo 2, versículo 4. Então nós vemos nessa lição que é ser cheio do Espírito Santo, é essa vida diária de comunhão com Deus. Então é termos essa vida, colocarmos isso em prática. Mas nós, professores, nós que ensinamos, para nós seremos mais cobrados. Então, irmãos, tenha uma vida em comunhão, professores. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo, cheio de buscar os dons espirituais. Busquem os dons espirituais, busque os melhores dons. Paulo vai dizer isto. Busque os melhores dons. Busque o dom de profetizar, busque o dom de ensinar, busque o dom de interpretação, busque o dom para que você, quando for dar aula, você seja cheio do Espírito Santo, irmão, a ponto daqueles que ouvem, vejam, seja claro, porque o Espírito Santo, quando está na vida do homem, nós conseguimos ver, porque é notório a vida da pessoa que o Espírito Santo está nele. Então nós temos que compreender isso ao nós ensinarmos os nossos jovens, que eles são combatidos. Satanás tem combatido contra eles e fortemente. Então nós temos que se colocar na posição como Deus quer. Professor, se coloque na posição, conheçam a palavra, mastigue dela, vivam ela, para que os nossos jovens olhem vocês e queiram ser parecidos como vocês, conhecendo o mesmo Salvador. Como posso conhecer alguém que eu não sei? Como posso falar de alguém que eu não conheço? Para mim conhecer Jesus, eu tenho que conhecê-lo. Então a palavra, medite, não pegue a lição 2 dias antes da aula, não. Pegue a lição antes. Comece já a buscar, a conhecer. Pegue texto bíblico e comece a buscar, comer da palavra. Porque isso é um alimento sólido que nos dá vida. Como o corpo. Se nós se alimentarmos mal, eu estaria aqui, irmão, se eu não tivesse comido café amanhã que a mulher fez muito bom hoje, eu estaria aqui já assim, meio triste. Porque eu sou meio gordinho, então eu estaria meio triste. Mas quando nós se alimentamos bem, nós estamos forte, alegre. Mesma coisa é o espiritual. Se nós alimentarmos da palavra e vermos ela, nós conseguimos passar para os nossos alunos o que o Senhor pretende e o que o Senhor quer na vida deles. Então, isso fique para os professores, amém? Que Deus abençoe. Eu vou orar finalizando essa aula, mas eu enfatizo os irmãos. Tenha uma vida em comunhão. Comunhão para ser cheio do poder de Deus. E essa vida é contínua, todos os dias. Amém? Que Deus abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, obrigado mais esta aula, por mais muitos professores que serão alcançados, Deus, pelo poder desta palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, eu preciso, meu Senhor, na vida deles, ó Deus, que o Senhor possa enchê-los do Espírito Santo, enchê-los da palavras, enchê-los, meu Deus e Pai, de toda a graça do Senhor, para que eles possam ser cheios do Espírito, ser cheios de todo o conhecimento, Senhor, que vem do Senhor, para a vida contínua, meu Deus, ao ensinar os nossos jovens, Senhor Jesus. Guarda os nossos jovens, Senhor, das tentações humanas, das colocações que esse mundo tenta colocar, ó Deus, na mente, no subconsciente dele, e que eles se voltem ao Senhor e fiquem, meu Deus, em plena comunhão contigo todos os dias. Permaneça conosco, Pai, todos os dias, até a consumação do século. Em nome de Jesus. Amém.